Silva e na demonstração do post anterior que a gente falou sobre Stream Processor, a gente falou sobre Real-Time ATL. E a gente, dado o momento que a gente está passando de queimadas e tudo mais e tal, a gente resolveu criar essa demonstração para mostrar como que a gente conseguiria em tempo real capturar algumas informações e poder plotar isso com uma API e assim por diante, ok? Então aqui nessa demonstração a gente vai combinar duas soluções da plataforma WSO2. WSO2 Stream Processor, para poder fazer essa questão de Real-Time Analytics, e depois o Enterprise Integrator, para a gente poder capturar esse dado que vai ser armazenado e expor com a API do jeito que a gente quiser, ok? Então vamos lá nessa demonstração. Bom, então tudo começa aqui, pessoal, de novo nesse CSV. A gente está capturando aqui, está usando um serviço disponível na internet que é possível a gente baixar essas informações. Aqui nós estamos falando de um arquivo que tem, quanto tem aqui? 42 mil linhas de informações de queimadas, certo? Da América do Sul. Esse é o registro dos últimos, se eu não estou equivocado, 48 horas, certo? Hoje é dia 28 de agosto. Então, a gente tem esse arquivo aqui. O que a gente vai fazer agora é exatamente tentar filtrar e, com isso, poder gerar uma informação real para os nossos consumidores e assim por diante. Bom, então nesse arquivo aqui, basicamente, a gente coleta aqui a latitude, longitude, tem aqui alguns campos interessantes. O que a gente vai pegar aqui de interessante nesse campo aqui é o fator FRP, certo? Que ele vai determinar se na verdade, se isso aqui realmente é um fator de fogo, tudo mais dentro do nosso arquivo. Ou, para ser mais preciso, a gente também vai dizer o seguinte: a gente quer saber que essa coleta ela é feita via satélite, então a gente quer saber se confidence, ou seja, se a precisão dessa leitura ela é ok ou não. Então tem algumas dessas aqui que são high, certo? Então dessas mais de 42 mil linhas, a gente quer tirar somente as que têm a confidência alta, né? Essa de confiança alta nessa leitura. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui com o Stream Processor. Então, aqui no Stream Processor a gente tem uma aplicação super simples, na qual a gente aqui determina o nome da nossa aplicação, certo? Aqui a gente está fazendo a nossa leitura desses arquivos de queimadas, certo? Que é um CSV. Aqui a gente tem o posicionamento de cada uma dessas colunas dentro do nosso CSV. E aqui a gente cria basicamente um data store de repositório, né? Então a gente vai ler do CSV, vai filtrar e o filtro, né, o resultado, a gente vai jogar isso em banco de dados. Então aqui a gente tem de uma maneira bem simples a definição do arquivo de entrada. Aqui a gente tem a definição do banco de dados que a gente vai guardar as informações aqui, os atributos, campos da tabela que a gente quer fazer. E aqui o grande pulo do gato, que é o nosso filtro. Então a gente vai aqui dizer o seguinte, ó, quando a gente carregar do arquivo, a gente vai carregar isso num string inicial, que é esse aqui. Então suas queimadas, perdão, o arquivo que a gente está lendo ali é dos últimos 7 dias, certo? Então a gente vai dizer o seguinte, aqui com as queimadas, né, a gente vai definir aqui uma tabela queimadas, que na verdade está sendo definida aqui para o nosso store, né, que essa é a definição do meu banco de dados. Poderia aqui ter outro store, poderia ter um Kafka, poderia ter outro mecanismo aqui também de armazenamento sem nenhum problema, certo? E aqui a gente tem uma query, certo? Então essa minha query aqui, queimadas query, ela faz o seguinte, ó, desse string carga inicial, a gente quer somente que tenha o confidence high, ou seja, a precisão alta. Seleciona todos os campos desse string para a gente, certo? E insira na nossa tabela queimadas, que foi definida aqui em cima, no define table, ok? Então vamos agora executar esse cara aqui para ver como é que funciona. Então aqui eu iniciei o nosso Stream Processor, iniciou em 4 segundos, o motor está no ar, e somente a parte de edição a gente pode fazer isso ficar ainda mais performático e utilizar o conceito de Microanalytics para poder fazer com que isso seja extremamente performático. Então
a gente vai aqui executar esse programa, certo? Deixa eu dar um refresh aqui na nossa interface. Aqui vou abrir nossas queimadas, vou executar. Aqui no console carregou a nossa aplicação. E agora a gente vai procurar onde que está os arquivos, né, que a gente precisa capturar e jogar aqui dentro. Então vamos lá. A gente tem aqui a nossa pasta. Aqui eu tenho um arquivo carregado com todos esses registros, certo? Então eu vou copiar esse arquivo, vou lá para nossa pasta in, que é a pasta que está esperando. Mas antes disso, vamos fazer aqui a seguinte jogada. Aqui na nossa tabela de banco de dados, vamos aqui fazer uma brincadeira. Vamos aqui fazer aqui dessa nossa tabela, vou fazer aqui o delete from queimadas. Então vou excluir todos os dados aqui, certo? Então excluiu 2.680 linhas. Então agora, se eu fizer aqui um select vamos aqui fazer o select, não tem nada, certo? Então aqui vamos fazer o nosso stream processor agora agir como um real-time ETL. Lembre-se que aqui a gente poderia ter toda a questão de não só ler de um arquivo, mas ler de um JSON, ler de um HTTP, ler de um Kafka, ler de um Elasticsearch, o que você imaginar de informação você poderia estar lendo aqui, ok? Então eu vou jogar aqui o arquivo, então eu vou aqui dar o Ctrl V, então aqui está processando, certo? E apagou. Bom, nesse momento aqui ele apagou porque aqui a nossa instrução o action after process é delete. E se você observou aqui a velocidade que ele processou, então ele fez toda aquela varredura dentro do meu arquivo CSV e já jogou isso aqui para o meu banco de dados. Vamos conferir se o banco de dados tem os dados agora. Estão lá os dados no nosso banco de dados. Vamos fazer aqui um count. Aqui, tudo bem, então aqui tem 2.680 registros de queimadas foram encontrados no nosso arquivo, que originalmente tinha mais de 40 mil linhas, certo? E com essa instrução aqui a gente conseguiu filtrar. E uma coisa interessante que existe dentro do conceito do Stream Processor é exatamente a capacidade da gente poder criar mecanismos de poder um stream conversar com outro stream. Então isso aqui pode ajudar muito quando a gente está falando de eventos que conversam com outros eventos e que alimentam outros eventos e que através de uma janela de tempo, né, um window, eu acho que a tradução mesmo é janela de tempo, né, um window time, a gente conseguir, então nesse período, então esse número de queimadas aumentou, diminuiu e a gente conseguir alarmar, fazer envio de push message, qualquer coisa do tipo. Então a gente tem como fazer todo tipo de solução, né, dentro da plataforma. Bom, então continuando aqui, a gente tem os dados aqui no nosso banco de dados, certo? Então agora o que a gente vai mostrar para vocês é como que a gente pode transformar esses dados que estão aqui, né, dentro de uma estrutura de banco de dados em uma API extremamente fluente e que já está disponível de forma praticamente automática. Então aqui dá um select, né, para os nossos consumidores. E a gente poderia ter dashboards, poderia ter uma porção de informações para poder levar, né, para os nossos clientes. Então vamos lá. Bom, então aqui a gente tem inicializado o nosso Enterprise Integrator, que é o segundo produto aqui da plataforma da AWS que a gente está demonstrando. Então a gente vai entrar aqui na interface dele de construção dos nossos serviços. Então deixa eu dar aqui o refresh. Então vou me autenticar como admin que é o usuário padrão, certo? E aqui eu tenho um serviço chamado queimadas. E aí eu
selecionei aqui a latitude e longitude, né, geolocalização de um estado em si, certo? Então peguei um único estado aqui para poder fazer esse teste com a gente. Então a gente vai editar aqui esse serviço. Então deixa eu editar aqui. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é definir qual é o nome desse nosso data service, né, qual o protocolo ele vai responder. Vou colocar aqui seu HTTP, next. Qual o data service que ele está comunicando. Então eu já configurei ele para falar com esse meu MySQL que está aqui. Beleza. Next. E aqui agora eu tenho a minha query. Então aqui na minha query eu tenho basicamente um SQL que me mostra, por exemplo, somente alguns dados importantes para eu detectar latitude e longitude de um determinado estado. E aí eu tenho um outro campo aqui que é o FRP. Dentro dessa minha estrutura de dados, ele me dá uma informação de o nível da queimada e tudo mais tal. Então, e aí filtrando pelo estado que eu quero, pela geolocalização que eu quero. Então aqui a gente não está usando nenhuma base geoespacial nem nada, então a gente está improvisando só para fins de demonstração. Então esse SQL aqui, se eu executar aqui no nosso banco de dados, deixa eu ver se ele vai executar aqui direto. Ele precisa do schema, o nome do schema é StreamDB. E está aqui. Então esse resultado que a gente quer ver lá na nossa como REST. Então como é que a gente vai fazer agora? Então aqui no nossa ferramenta a gente basicamente copiou a mesma SQL, certo? Então aqui não tem nenhum código Java, Python, .NET, Node, nada, certo? Somente a declaração da SQL. Aqui a gente declarou que o tipo de retorno que ele tem, o Group by Element é o queimadas, certo? E cada linha vai ser a queimada em si, né? Como isso aqui já tá ok, vou dar só um cancel. Next, como é um serviço 100% REST, a gente não criou uma operação SOAP, então a gente não quer colocar aqui Web Services, então não adicionei nenhuma. Next. Mas em operações eu coloquei aqui um path barra queimadas que aponta para aquela query que a gente acabou de criar, certo? Então se a gente editar esse resource aqui, ó, a gente vai ver aqui barra queimadas é um método get que aponta para aquela query que a gente acabou de criar, certo? Quando a gente executar esse serviço aqui, vou dar um cancel porque esse serviço está criado. Então posso ver aqui no meu Postman, certo? E aqui no meu Postman eu tenho basicamente o meu serviço. Vou executar agora. Ele trouxe aqui, ó, todas as minhas queimadas, ou seja, que estavam no meu banco de dados. Ele trouxe isso aqui agora como uma API. Então se eu quisesse proteger isso aqui agora, poderia colocar um outro componente da WSO2, que é o WSO2 API Manager, controlar tokens, controlar acesso, e isso daria uma versatilidade muito legal para quem quer utilizar a plataforma, ok? Bom, então, resumindo, o que a gente viu nessa demonstração foi como a gente consegue capturar arquivos relativamente grandes e processá-los e, entre aspas, cortá-los para que cada parte desse arquivo grande possa ter a sua divisão e aí o destino, tá, de acordo para que você possa processar essa informação. Além disso, né, uma das coisas que a gente quis filtrar aqui, o filtro que a gente fez, a gente jogou no banco de dados, e essa informação que está no banco de dados a gente basicamente converteu de forma praticamente automática para uma API, ok? Então essa produtividade, essa versatilidade que você pode esperar da plataforma WSO2, ok? A gente agradece a atenção de vocês e até o próximo screencast.